Então, essa questão das crises pessoais e de problemas de saúde mental e de dificuldades bem difíceis na vida da pessoa e o Dharma, o que eu posso falar sobre isso? Eu nem quero falar sobre isso, né? Já disse ali nos comentários, mas a gente acaba tendo que dizer alguma coisa. Então, por que eu não quero falar sobre isso? Eu não quero falar sobre isso porque eu não quero seguir dando a impressão de que o Dharma é uma terapia, ou o Dharma é uma forma de resolver a vida da pessoa. Em certos sentidos, por exemplo, quando a gente ensina ética, se porte bem, não prejudique os outros, traga benefício, né? Então, isso daí é a terapia budista. A terapia budista é ética. A vida da pessoa vai melhorar, não a curto prazo, a longo prazo. Mas também a pessoa não pode ter expectativa, porque o karma que ela gerou ao longo de vidas incontáveis, ela não sabe como é que vai manifestar. Então, a pessoa pode seguir sofrendo, mesmo sendo, eu sou uma pessoa perfeita, faço tudo certo, mas tá tudo errado pra mim. A gente não sabe o que a gente fez antes, né? Então, não sabe como é que vai ser. Ele não, parece linear, karma, mas não é, não sabe como é que vai ser. Então, mas então, para que eu vou me interessar se o budismo não vai resolver nada? Porque é bom, né? Se a pessoa quer se aproximar da natureza da realidade, quer ter profundidade, quer ter essa experiência que ela vê nos praticantes, nos lamas, nos professores, nos budas, nos bodhisattvas. Se ela quer esse tipo de experiência, daí ela pratica. Se ela quer fama, fortuna, saúde, felicidade, casamento, relacionamento, aí ela não procura o Dharma. Ela vai ver se muitas vezes eu mesmo, né, que eu supostamente eu tive essa reflexão desde o início do Dharma, não entrei iludido no Dharma, né? Mas volta e meia, quando a situação fica mais difícil, eu penso, puxa, mas eu pratico o Dharma. Mas aí, daí eu logo lembro dos exemplos dos praticantes do passado, assim. O fulano tinha uma vida muito mais difícil que a minha, o cicrano tinha uma... Nossa, eles passaram por tanta dificuldade. Então, o que eu estou esperando que a minha vida vai ser fácil, né? Se o Milarepa teve todo aquele problema, né? Os lamas têm doenças, os lamas passam por guerra, perderam o país deles, os lamas se separam, eram casados, se separam, os lamas têm problema de alcoolismo, os, os lamas têm os lamas têm tudo que é tipo de vicissitude, mesmo assim eles têm prática, eles têm realização. Então, não é nenhum aspecto humano assim de resolver a vida tem a ver com Dharma, né? É natural que a pessoa tenha essa expectativa, é natural que a pessoa tenha, né? E também que ela pensa assim, bom, aí tem o que é crucial aqui. Eu não quero resolver a minha vida, mas eu quero ser capaz de praticar. E certos aspectos da minha vida não estão permitindo que eu pratique. Se a pessoa se... Eu acho que o Dharma tem um mérito enorme para quem quer praticar. Então, quem se colocar na direção da prática vai ter dificuldade sempre, mas vai ter uma tendência maior a encontrar oportunidade de prática e vai ter uma colaboração externa, assim, que é da... A gente pode usar a palavra esotérica, que é a egrégora, a igreja, né? Os bodhisattvas, os protetores do Dharma vão ajudar a pessoa, né? Então, se a pessoa estiver querendo resolver a vida para resolver a vida, algumas vezes eles dizem que a Tara, principalmente, ela ajuda, mas né, logo depois tudo ela ajuda mais dando o ensinamento, né? E o ensinamento às vezes não é muito o que a pessoa quer ouvir. Então, no fim das contas é muito positivo, mas se a pessoa tiver essa perspectiva autocentrada, ela nunca vai ficar satisfeita. O autocentramento é igual a descontentamento. Então, as circunstâncias externas podem estar todas perfeitas e ela até pode ter prática de Dharma e tudo, se ela estiver autocentrada, a prática vai ser um motivo de descontentamento,
a vida perfeita da pessoa vai ser motivo de descontentamento, tudo vai ser motivo de descontentamento. Então, né, aí como eles dizem, muda de perspectiva. Mas muda de perspectiva, te mandar mudar de perspectiva, tu não muda, né? Não adianta nada ouvir alguém dizer, tu tá pensando errado, tem que pensar diferente. Às vezes, né, por isso que um lama é tão... Quando tu cria com uma pessoa que tem as qualificações, tu cria esse tipo de relação, talvez depois de alguns anos tu é capaz de ouvir uma coisa dessas e realmente mudar a mente quando a pessoa fala para tu mudar de perspectiva. Mas mesmo isso é determinado pela prática que a pessoa vai fazer, pelo tipo de conexão que a pessoa vai ter com essa pessoa. Então não adianta uma pessoa qualquer falar no YouTube e a pessoa não vai, né? Pensa fora da caixa. Ah, teu problema não é, pensa no problema dos outros. Isso é uma coisa que de fato funciona, né? Pensa como o problema dos outros é maior. A pessoa não quer pensar no problema dos outros, ela tem um problema dela, né? Os problemas, né? É composto, a coisa é enorme, a coisa é vasta. E algumas vezes é óbvio, né? Tipo, a pessoa tá ficando velha, a gente brinca quando chega nos nos 50, 40, né? Aí é só ladeira abaixo, né? Mas é verdade, a mais pura verdade, a ladeira abaixo. O corpo da pessoa, a partir do momento que ela nasce, a partir do momento que ela passa pela puberdade, está em declínio, né? Então ela vai ter doença, os dentes, ela vai ter que pagar dentista, né? Então, é natural ter crise, né? Se a pessoa não tem o Dharma, então é natural ter crise. Então, como é que o Dharma lida com crise? Sei lá, passa por cima. Aí né, a pessoa é insensível, né? Porque acho que não encaixa, né? É porque é vendido para nós que encaixa, assim. O budismo, né? Agora tem uma coisa que é importante dizer com relação a isso. Tem uma crise existencial que é crucial no Dharma, né? E também é bom dizer que nem todo budista é feliz. Os budistas que tem uma história no Patrul Rinpoche que tem um Geshe, um amigo espiritual, um lama, um professor, né? Que ele é totalmente... Ele se foca como o Schopenhauer dizia, pessimista, assim, né? Mas isso é uma prática também. Então ele se foca no sofrimento do samsara e tudo que ele vê é, é horrível. Ele só vê... Então, isso é uma etapa importante, é uma crise importante na prática. Claro, esse lama, ele já era uma pessoa, digamos, de entendimento, de realização, e ele continuava sem demonstrar, sem praticar a qualidade incomensurável da alegria, né? Ele estava sempre emburrado, porque o mundo era terrível, né? Então, existe esse tipo de praticante também, né? A pessoa pode ser, não precisa ser feliz para ser praticante. Aí, o Padre Rinpoche, ele conta que, naquele livro mesmo que eu estava mostrando no vídeo anterior, ele conta que ele só sorriu, ele nunca sorriu a vida toda, esse cara. Ele sorriu um dia que ele viu um ratinho ajudar outro ratinho a levar uma comida, ou sei lá, uma coisa assim. Ele achou aquilo... o bichinho tava gerando mérito, né? Então ele... O único sorriso que o cara teve na vida inteira foi esse negócio aí. Então... crise, eu acho que... Não sei. O que vai... Eu não consigo nem entender, assim, eu vou ser sincero, se eu vou examinar a minha vida, assim, eu nunca entrei em crise ou saí de crise. Não sei se você pode me entender, porque as pessoas elas têm essa noção de que elas estavam bem, aí depois elas passam por uma dificuldade. Então, eu nunca tive bem e eu nunca tive mal também. Eu nunca tive essa experiência, sabe? Claro, às vezes acontece uma coisa ruim e eu fico 2, 3 dias assim meio chateado, né? Uma vez eu me lembro que eu tinha 15, 16 anos e eu fiquei 3 dias mal porque a namorada brigou comigo. Tive febre, assim, passei mal do corpo, assim, então. Isso é crise? Então tá, não sei, pode ser que eu seja alienígena, pode ser que eu tenha um mérito específico, um demérito específico, mas as coisas, né, nunca tiveram tão ruins ou tão boas assim também. E se tão boas eu desconfio, e se tão ruins eu desconfio também. Eu acho que é o certo, né? Acho que é a atitude do Dharma, né? Acho que eu tenho uma certa... Acho que não está errado isso, né? Acho que é melhor pensar assim, né?
quando as pessoas falam assim, tu devia fazer terapia, ou tu devia... Assim, quando a minha, no caso, a minha consorte, minha namorada na época, a mulher, ou quando a minha mãe, ou quando, né, alguém que convive comigo, os gatos não têm essa oportunidade, mas quando alguém convive comigo, dizer assim, sabe, tipo, tu tá com umas coisas aí que tu tem que resolver, porque tu tá sendo destrutivo pros outros, né? Aí eu acho que é um sinal de procurar ajuda. Mas, né, é perigoso dizer isso, né? Daí o conselho fica chateado que eu estou falando alguma coisa que eu não posso falar, né? Então, ou estou desencorajando as pessoas a procurar ajuda, não sei o quê. Então, né, é que eu sou muito cético com, com essas melhorias. Agora, recentemente eu vi esse radialista americano, Howard Stern, ele estava elogiando muito a psicoterapia, assim, falando que ajudou muito ele, assim. E eu posso te dizer que no caso dele, pelo menos publicamente, eu não sei também daí se não é maturidade também, né? Eu acho que ele melhorou como pessoa um pouco também, assim. Até ficou uma pessoa mais ética. Acho que refletiu sobre o que era melhor para ele e ele acabou se tornando uma pessoa mais ética. Então, né, sempre ajuda a falar com o ser humano e tal, esse tipo de coisa. Não vou desencorajar, né? Mas também não sou uma pessoa muito de encorajar esse tipo de coisa. E particularmente o Dharma, tem essa questão do bypassing espiritual, né, que é mais ou menos quando quando eles têm uma ideia assim de que a pessoa tem uns problemas que ela tem que resolver, porque senão ela vai jogar esses problemas para dentro da prática. Então, por exemplo, ela vai querer resolver a crise dela com a prática, e a prática não é feita para isso. Então, sob esse ângulo, esse tal de bypassing espiritual, tá certo. Então, a pessoa, se ela tiver a expectativa de resolver certos problemas com a prática, a prática não é desenhada. Ela é desenhada para resolver problemas tipo o samsara, né, o problema maior, realmente o problema, a fonte de todos os problemas. Ela não é feita para resolver nenhuma coisa menorzinha assim. Algumas vezes algumas técnicas realmente ajudam, isso que o pessoal da Mindfulness pegou lá e levou embora e tal, né? Então, claro, se a pessoa ficar parada, tudo várias coisas melhoram, clareza, não sei o que, não sei o que e tal. Aí, mas se a pessoa tem essa motivação também para praticar, é muito fuinha, né? Então, não deve ter essa. Então, essa ideia de bypassing é boa porque a pessoa não deve jogar para a prática a responsabilidade de melhorar a vida ou de resolver problemas. Agora, por outro lado, às vezes eles falam assim: então a pessoa tem que fazer terapia antes, ou a pessoa tem que resolver antes os problemas, antes de praticar. Aí isso é um absurdo, porque quando a pessoa que tem que criar as condições da prática, então ela não tem que resolver a vida para criar as condições da prática, porque não vai ter solução, a pessoa vai ficar várias vidas tentando resolver coisas para ter a situação ideal, o tempo e o dinheiro e as possibilidades para praticar. A pessoa tem que botar prioridade nisso na prática, né? Que é o que vai resolver o problema crucial, que não é os probleminhas relativos. E daí quando ela botar né, essa perspectiva, daí ela vai encontrar a oportunidade de praticar e vai praticar do jeito que ela conseguir. E não adianta ela tentar dizer assim, quando eu tiver dinheiro... Tipo, o dinheiro para que a pessoa vai ter nunca vai ser suficiente se a pessoa tiver essa mentalidade. E daí e ela nunca vai conseguir resolver todas as perrengues que ela tem que resolver para conseguir a situação ideal que ela quer para praticar. Então ela tem que praticar agora. Mas eu tenho uma dificuldade de centro de Dharma porque eu tenho que dormir num lugar que eu não conheço as pessoas, daí eu já ouvi uma pessoa falando isso. Olha, passa por cima, tu tem interesse no Dharma, como tu disse que tu tem, a pessoa disse que tinha interesse no Dharma. Então, o Dharma é uma prioridade para ti, o Dharma está acima do teu conforto, fica sem dormir, passa mal, não tem problema, não é isso. Entendeu? Então, o bypassing faz sentido do ponto de vista de a pessoa não botar no Dharma a responsabilidade para corrigir a vida da pessoa. A pessoa vai para o Dharma para oferecer coisas para o Dharma, para oferecer a prática dela, para oferecer para a Sangha e para oferecer para os seres. É para isso que a pessoa vai para o Dharma. A pessoa não vai para o Dharma para resolver nada para si mesmo, né? Então, e por outro lado, a pessoa, por outro lado, está errado o bypassing espiritual quando eles começam a dizer que a pessoa tem que estar com um estado mental bom, razoável, não pode estar muito mal, não pode estar não sei o que, para depois poder praticar. Não, a pessoa... Claro, tem gente que não consegue praticar,
Mas daí a pessoa tem que conseguir praticar, em vez de tentar resolver problema para resolver, entendeu? Tipo, o objetivo primário da pessoa é praticar, o objetivo primário da pessoa não é resolver os problemas. Né? Porque ela, se ela ficar na perspectiva que é o problema que está impedindo ela de praticar o Dharma, daí ela não entende karma, ela não entende mérito, ela não entende, ela está fixada ela está autocentrada na experiência e tal. Aí vai gerar um problema adicional, então não é isso, né? Então, essas ideias que surgiram na minha cabeça sobre crise, né? Com certeza, se a pessoa procurar um professor budista que tem um viés terapêutico, ou que gosta de budismo de autoajuda, tal, ela vai encontrar o que ela quer nesse sentido também. Eu, particularmente, eu procuraria um professor de profundidade, não um professor terapêutico. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Jinkason Bana Dewa Malu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jana Sawa Kunchatu Je Zetari Bamen Jondo Tode Rupemoni Jokizazu Datu Tenjo Chi Chume Kwenye Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pa Igar Juwan Shuju Ki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupan Tenor Buyen Neko Pomolo Rasan Elundu Dile Tatu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan La Jiku Sesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lonche Drujo Chi Pende Jungwane Jumbo Tempa Yori Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonango Senja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpoche Ngondo Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kunsa Tutu Tapa Sa So Adev So Jinje Lab Tu So Shinan Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jedu Pa Jinde Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Chapa Pia Drujo Sho Sunan Guada Mira Do Sungele Show